Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feira Questão, Ivan aqui falando. E hoje um formato diferente de novo, né? Aquele que eu apareço aqui, não só fico marcando as coisas ali no relatório. Então estou aparecendo aqui pra gente bater um papo, fiz algumas movimentações na carteira, tá? Então, só deixando um recadinho, antes de mais nada, se você estiver assistindo aqui, indo para o trabalho, está dirigindo, fazendo qualquer coisa, pode ouvir aqui como se fosse um podcast, tá? Não vou mostrar nenhuma imagem aqui, então você pode acompanhar aqui só na parte de áudio mesmo, tá? E vamos lá. Seguinte, galera, eu fiz o vídeo do RZTR, saiu ontem à noite, né? E no vídeo eu falei que tinha feito umas movimentações e queria gravar um vídeo para soltar agora pela manhã aqui para vocês, né? Então vamos lá explicar para vocês quais foram as minhas movimentações, né? Ainda continuo com os aportes suspensos, mas aí você pergunta, tá com aporte suspenso, mas você fez uma movimentação ontem. Explico. A movimentação de ontem foi só tipo uma dança das cadeiras ali, sabe? Eu saí de alguns fundos da minha carteira e entrei em outros. Não coloquei nada de dinheiro novo. Então, dinheiro novo só vou voltar a aportar provavelmente na semana que vem, uma vez que agora na reunião da ONU, o Lula conversou com o Trump e eles marcaram uma reunião para a semana que vem. E aí depois dessa reunião, aí eu avalio direitinho se volto a fazer os aportes, né? Mas enfim, vamos conversar aqui sobre essas movimentações que eu fiz, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês, então eu vou tentar ser o mais rápido, o mais breve possível. Primeiro eu vou falar das 3 vendas que eu fiz 3 vendas e 3 compras. Então primeiro eu vou falar das 3 vendas, os 3 fundos que eu vendi, começando pelo VISC. Então eu gravei um vídeo do relatório gerencial do VISC, né? Falamos sobre a compra de 25% do Shopping Paralela e acabou... Nossa, desculpa pessoal, passou uma moto aqui na rua agora, eu tô gravando... verdade, tem mais um recadinho. Tô gravando aqui do lado de fora, né? Estão fazendo faxina em casa, então tá um barulhão, eu vim aqui pra fora. E aí vocês estão vendo barulho de passarinho de fundo, até aí ok, né? Mas de moto, o carro passando aqui na rua é complicado. Enfim, voltando... Vendi o VISC, né? Não vendi toda a posição. Quem me acompanha aqui no canal sabe, eu já comentei algumas vezes, né, que VISC era uma das minhas maiores posições. Então eu vendi um pouco dela por conta dessa última movimentação dele. Ele comprou mais 25% do Shopping Paralela. Eu particularmente não gostei muito dessa transação, porque assim... Eu não vou falar que deixou o caixa do fundo complicado, apertado. Não, o caixa dele vai até aí 2027, acho que 2027 ou 2028. Só que antes estava indo até 2030, 2031. Então assim, o fundo estava numa situação super confortável. Continua numa situação muito confortável, mas assim, eu particularmente não gostei. Você fazer isso e comprometer tanto o caixa assim do seu fundo, você faz isso se é para comprar um ativo premium. Se não é, eu acho que vale a pena deixar passar. Inclusive o HSML tinha preferência para comprar e acabou não querendo, né? E aí sobrou para o VISC. Aí o VISC foi lá e comprou e aconteceu isso, né? E também aproveitei porque se a gente pegar aí na janelinha aí de 1 a 2 semanas, você vai ver que o VISC deu uma boa subida. Estava sendo negociado lá a 101, 102 reais e disparou, foi lá para 108. Então aproveitei para vender. Vendi em 108 reais. Vendi 2/3 da minha posição, fiquei com uma partezinha ainda em VISC, né? Mas vendi uma boa parte dele aí. O segundo fundo que eu vendi foi o Copérnico, é o COPN, é um FIPE do Safra, né? Eu comprei ele lá no início do ano, comprei por 60 reais, 60 baixo, quase 59, e vendi ontem por 56,85, acho que foi isso. 56,85. Tive que realizar um prejuízo, né? Até aí, ok, faz parte. Eu comprei ele no intuito dele subir um pouco, né? E ele até deu uma subida, chegou a bater 68 reais, alguma coisa assim. Eu devia ter vendido, alguma coisa me falou, não, segura. Olha aí, segurei e tomei lá. Mas tudo bem, faz parte. Eu comprei porque estava bem descontado, né? Tá bem descontado ainda, paga 90 centavos por mês de rendimento, né? Então eu comprei visando tanto o rendimento quanto a questão do desconto dele, né? Queria dar uma surfada aí, mas enfim, acabei não vendendo antes, né? E outra coisa também que estava acontecendo, um dos motivos para eu vendê-lo foi o seguinte: gestão do Safra a gente já sabe como que é, meio complicado, né? Mas esse fundo ele tinha um guidance até o final do ano de pagar 90 centavos, né?
E assim, nesse primeiro ano agora, ele iria pagar um dividendo um pouco mais inflado, para no ano seguinte, 2026, ele diminuir um pouco esse pagamento de dividendos, né? E até então, todos os meses, o Safra vinha soltando o guidance até o final do ano, 90 centavos. Nesse último relatório, esse guidance sumiu. E assim, o fundo não tá performando tão bem assim, e isso me deixou com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, será que eles já vão diminuir a distribuição por agora? Aí eu falei, quer saber, não vou pagar para ver não, já vou sair disso aqui e tá ótimo, né? Então, vendi 2/3 de VISC, vendi a posição total de COPN, e o terceiro fundo que eu vendi foi o Clean 11. Assim, não tenho o que falar do Clean 11, eu gosto muito do fundo. Eu saí mais porque eu tenho tinha três middle risk na carteira. Eu tenho ainda o ICRI e o CVBI, né? E eu tinha o CLI 11. Lá atrás, isso aqui eu já comentei com vocês, eu também tinha o VCJR. O VCJR eu vendi já vendo que o IPCA ia vir mais baixo nos próximos meses, né? Então eu vendi VCJR a R$81, e com o dinheiro dele eu entrei em TRBL Pátria Logístico, até gravei um vídeo para falar para vocês, mas isso aqui foi no meio de um relatório gerencial, acho que do TRBL. Aí o Clean 11 agora eu vendi também, assim, não foi porque o fundo é ruim, perdeu fundamento, não, eu estava com um bom ganho nele, né, e resolvi vender. Vendi ontem a 87, eu comprei ele a 81, 82 reais. Então assim, tava com ótimo carrego, tava com um ganho muito bom, relevante, né, e aí eu decidi vender, porque assim, o CVBI acabou de fazer a incorporação dos outros dois fundos, eu acho que vai ficar um fundo muito bom. CVBI já é bom, né? Então acho que vai ficar um fundo muito bom, então decidi manter ele. E o ICRI, eu gosto bastante do ICRI. Ele é muito diversificado, não tem nenhuma concentração. Ele está com uma reserva muito grande. Ele tem, nesse último relatório que ele soltou, ele falou de um devedor que está com problema de pagamento, mas assim, na verdade ele está 100% adimplente, mas o Itaú está vendo que ele está com certos problemas de caixa ali, talvez dê algum problema no futuro, mas por enquanto nada. Então assim, estou gostando da gestão também, ele já vem falando isso, né? Outros fundos você só descobre quando dá problema, né? Esse aí, pelo menos, ele já vem falando, ó, ele não abre qualquer operação, né? Mas fala assim, ó, esse devedor aqui tá com um pouco de dificuldades, mas está pagando tudo certinho. Então assim, eu gosto desse tipo de comunicação, eu gosto do fundo, então eu decidi manter ele, né? Então, foi por isso que eu... Não foi porque o Clean é ruim, foi mais porque tanto o CVBI quanto o ICRI eu acho um pouco melhor que o Clean. O Clean é muito bom também, na época que ele era da Clave, era melhor ainda. Agora, esse relatório do BTG, esse padrão é muito ruim, você não sabe direito o que está acontecendo no fundo. Então a gente já sabe desses relatórios do BTCI, e foram lá, pegaram o Clean e fizeram a mesma coisa. Então isso aí me desagradou um pouco, mas não foi por conta disso, eu expliquei para vocês, conjuntura de tudo, né? Foi até para realizar um ganho de capital, ponto. Então esses foram os 3 que eu vendi, né? Agora eu vou falar os 3 que eu comprei. Então primeiro, com a posição que eu vendi de VISC, foi uma posição grande, eu dividi meio a meio e comprei PMLL, o antigo MOL 11, né? Eu não queria comprar por agora, nos vídeos do PMLL eu até falo, né? Eu acho interessante, desde a época do MOL eu achava interessante, né? Mas como tinha sido vendido ali para o Pátria e o Pátria ia cuidar disso, eu falei, não, vou esperar um pouco para ver como que o Pátria vai tocar ali, né? Para entrar no fundo. Só que eu decidi entrar agora porque queria entrar em HGBS, só que assim, ele disparou, e para mim de uma forma muito irracional, porque os dividendos dele não tá bacana, tava com 1 centavo de reserva, aí agora ele concluiu a venda mesmo, definitiva, de 10% do Jardim Sul, conseguiu mais 3 centavos, ainda está com 4 centavos, mas ainda assim a distribuição está em 16, acho que 16 ou 15 centavos, não lembro, e para o ano que vem, provavelmente ela vai cair um pouco, né? Que não vai contar com esse não recorrente, e se ele não fizer nenhuma venda, não vai ter nada, né? E a cota eu imaginei que ia cair um pouco, ia recuar, estava em R$19, eu achei que ia recuar, bateu R$20 aí, estava em 18 na verdade, bateu 20, eu falei, não vou entrar agora, né? HSML também subiu muito, também para mim de uma forma muito irracional, porque se a gente for ver os últimos relatórios, ele está pagando mais do que ele está gerando.
E ele está conseguindo pagar isso por conta que ele tem lucro a ser distribuído e tem mais 2 parcelas a receber, tal. Então, muito por conta disso, né? Já no PMLL, a gente vê que a renda dele não está tão inflada quanto nos outros dois não, né? No HSML, que está muito inflada por conta desse lucro, e do HGBS, na verdade, é que ele não faz renda e ele em algum momento vai cair, né? Aí, assim, XPML eu já tenho, vou esperar mais um pouco. Gosto, né? Depois que eles fizeram todo o movimento que deu um direcionamento ali para o passivo dele, gostei. Acho que em algum momento eu vou voltar a comprar de novo, mas por enquanto não. O VISC que eu já tenho, estava desfazendo, né? Aí sobrou o PMLL, eu acabei comprando ele, então fui metade do valor do VISC foi para PMLL, né? Então por isso que eu comprei ele. E GGRC, para quem acompanha aqui também já sabe, já venho falando bem desse fundo, né? Ainda mais agora essas últimas movimentações que ele fez aí, que ele conseguiu alguns ativos aí com pagamento em cotas, né? Vai se tornar majoritário ali do AAA, que é um ótimo fundo, tem proposta de venda para alguns ativos dele, quem sabe são alguns ativos industriais, e aí ele dá uma boa limpada na carteira, então assim, isso aí tá bacana. A cota não andou de jeito nenhum por conta que tá com uma pressão vendedora muito grande, né? Ele fez muito pagamento de aquisição em cotas, então quem pegou aquelas cotas está vendendo, está queimando no mercado, então isso aí não deixa a cota andar, não deixa a cota subir. Deu uma segurada, então aproveitei para comprar ele, né? Então foram por esses motivos. E o terceiro que eu comprei, que eu nunca comentei aqui no canal, né? Eu ouvi falar dele com o Lucas. Eu sigo o Lucas, gosto muito das análises do Lucas. E ele falou que é o RZZR. É um fundo de logística também. Ele é uma pegada um pouquinho diferente, que os galpões dele são galpões frios, né? Então, assim, os contratos dele tudo atípico e contratos para BRF, Seara, essas empresas assim de ramo frigorífico, né? Então, acho que 54% dos galpões dele são galpões frios, né? E assim, galpões do AAA, galpão novo, ele tá fazendo expansão em Itajaí. E assim, tá muito descontado o fundo, tá pagando um dividendo interessante. E o único problema dele é a liquidez. Liquidez é horrível, 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 horrível. Além da liquidez, ele é para investidor qualificado. Não que eu seja investidor qualificado, eu me sinto investidor qualificado. Então, assim, existem algumas manobras para você fazer, para você assinar o termo. Eu fiz essas manobras, não posso contar aqui, né? Mas eu fiz essas manobras, consegui assinar o termo e aí consegui ter acesso a esse tipo de fundo. Então, hoje eu tenho o KNIP, que é para investidor qualificado, e tenho também agora o RZZR. Tinha o Copérnico também, né? Que também é para investidor qualificado, tinha ele também. Então eu comprei o RZZR, achei bem interessante, né? Ontem eu fiquei o dia todo olhando, né? Eu não simplesmente comprei porque o Lucas falou. Não, peguei, fui lá, entrei, olhei todos os relatórios, olhei os galpões, tudo. Achei bem interessante, contrato tudo atípico, não tem vacância nenhuma, assim, algo muito tranquilo, sabe? Aí eu falei, quer saber? Vale a pena, mas lembrando que ele é um ativo de risco na minha carteira, né? Então, assim, eu não entro com uma porcentagem alta, não alta, mas uma porcentagem que eu entro, tipo, numa porcentagem ali de HSML, de KNCR. Esses ativos são ativos core da minha carteira, então a porcentagem deles, a exposição deles é um pouco mais alta. Esses que são ativos de risco, então, por exemplo, TRBL, que eu entrei, ativo de risco, RZZR, aí é uma porcentagem um pouquinho mais baixa. Apesar que eu entrei um pouquinho a mais ali no RZZR, porque eu achei bem interessante, né? Devia ter feito a mesma coisa com o TRBL, que ele andou pra caramba. Mas, enfim, foram essas movimentações que eu fiz, né? Então, como eu disse, né? Saí de 3 fundos, entrei em 3 fundos, só fiz uma dança das cadeiras ali, não teve nada de dinheiro novo. Dinheiro novo vai ficar somente para semana que vem. Então foram essas movimentações, viu? No final das contas ainda fiz um bom ganho de capital, né? Então, no VISC eu vendi com um pouco de prejuízo, mas bem pouquinho mesmo. O Copérnico também, e era uma posição bem pequena, então assim foi irrelevante. E já no Clean eu fiz um ganho muito bom. E aí no final das contas ainda deu um ganho bonzinho aí para a carteira, né? E entrei nos 3 aqui, né? PMLL, o GGRC e o RZZR. Inclusive eu comprei, eu acho que R$ 134,99.
E eu fui ver no final do dia, alguém entrou muito pesado ali, ele deu uma pernada para 137, 138,99, alguma coisa assim. Então, assim, fundo com uma liquidez muito ruim é complicado, mas existe essas discrepâncias assim, né? Às vezes você acerta ali o C da mosca, e aí no mesmo dia alguém vai lá, entra pesadão, compra e você comprou aqui e ele já tá aqui, você tá ganhando R$ 1, R$ 2 por cota, sabe? Então existe isso também, né? Tem o ônus, mas também tem o bônus, né? Se você acertar o C da mosca. Então foram essas movimentações, tá? Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram das movimentações, se vocês fariam o mesmo, se fariam diferente. Acho sempre interessante saber a visão de vocês, tá? E só mais um recadinho, galera. Vídeo da carteira eu ainda não fiz, né? A minha ideia era fazer depois que eu mexesse toda a minha carteira. Ainda eu quero mexer mais algumas coisinhas, né? Mas assim, aproveitar que eu tô com os aportes suspensos. Não vou prometer para vocês, porque final de semana eu tenho algumas coisas para fazer. Mas eu vou tentar gravar um vídeo da carteira para esse final de semana, tá? Para vocês saberem como que é a minha carteira, como que tá tudo. E aí nas movimentações ali a gente sempre faz uma atualização, eu faço um videozinho mostrando, ó, minha carteira é isso, isso e isso, eu vendi isso, comprei isso, meu preço médio é esse, eu comprei por isso, e aí a gente vai conversando melhor, tá? E o segundo recadinho também, seguinte, hoje, quinta-feira, é dia de análise completa, né? Então ficou toda terça e quinta. Ainda estou decidindo qual fundo eu vou gravar para fazer análise completa, mas eu estou entre 4 fundos, os 4 de muita estratégia. WHGR, que vem fazendo um bom trabalho, tenho gostado bastante. O Mana 11 também vem fazendo um bom trabalho, tá bem bacana. Game 11, que é o irmão do Gary, né? É a mesma gestora. É um fundo também que vem desempenhando bem. E por fim, o SPXS, acho que é isso, SPXS, que é da SPX. Também um multi-estratégia. Então, assim, estou em dúvida entre os quatro, vou decidir um aí, vou fazer a análise completa, soltar aqui o vídeo à noite para vocês. E se você tiver qualquer recomendação, né, uma indicação de um fundo para a gente fazer a análise completa, deixa aqui nos comentários, tá? Então a gente já faz o acompanhamento mensal de mais de 50 fundos. Aqui na descrição você consegue ver quais são esses fundos que a gente faz o acompanhamento mensal. E se tiver qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente dá uma olhadinha. Já temos uma fila bem grande aí. A galera que tá pedindo aqui, faz análise de não sei o que, e a gente vai colocando ali na fila. Em algum momento a gente vai fazer essa análise. E é isso, galera. Então não vou tomar mais tempo de vocês não, já foram 18 minutos aqui de vídeo. Foi mal, acabou me alongando um pouquinho aqui. Mas é isso, galera. Valeu, tamo junto. Abraço.